Olá, turma 301, turma 302, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula, data de hoje, 26/3/2021. Bom, observação, vou estar preparando uma lista de exercícios para vocês, de arranjo, combinação e permutação, que será o assunto de hoje, certo? Nós já vimos arranjo, já vimos a combinação. Preencham a frequência de vocês. Estou cobrando para a gente diariamente a frequência de vocês, tá? As últimas aulas que nós fizemos, tá, de quarta-feira, me pediram na quarta-feira mesmo a frequência de vocês. Então não deixem de assistir a aula um dia depois. Lembre-se que o sistema ele fecha depois, ele não aceita mais frequência de ninguém. E se por acaso você entrar e não conseguir na hora, mande logo um zap para mim. Se você não conseguir, aí eu aceito o seu nome e você coloca a sua turma no WhatsApp e eu aceito como participação na aula, tá certo? Caso você tenha problema lá no sistema de frequência de vocês, correto? Bom, o que nós já vimos até agora? Arranjo, princípio fundamental da contagem, certo? Não deixe de estudar o princípio fundamental da contagem, que é importante. Quando você não conseguir sair pelo arranjo, pela combinação e pela permutação, há uma possibilidade de você fazer pelo princípio fundamental da contagem. Se uma ação é composta de várias etapas, de algumas etapas, e essas etapas podem ser enumeradas, enumera as etapas e depois você multiplica, certo? Bom, o que é o arranjo? Está fazendo uma revisão rapidinho. Arranjo de N elementos formado P a P. A fórmula: N fatorial sobre N menos P fatorial. O que é o arranjo? Você tem uma quantidade de elementos, né, que você vai fazer combinações, formar grupos. E você quer saber seu arranjo, o que é que você faz? Você pega uma parte desse grupo, monta um grupo. Pega esses mesmos elementos e modifica a ordem. Se mudou tudo, então você tem um arranjo, tá? Combinação. Combinação de N elementos formado P a P. N fatorial sobre N menos P fatorial que multiplica P fatorial. Então, se você tem um grupo de elementos, né? Um número de elementos, você vai formar equipes, formar grupos, tá? Quantas combinações eu posso fazer? O que você faz? Você pega uma parte desse grupo, monta uma equipe. Pega o mesmo elemento, muda-se a ordem. Quando mudou a ordem, permaneceu a mesma coisa, ou seja, não mudou nada de um para o outro, então você tem o que? Uma combinação. Certo, gente? E o que é uma permutação? Vamos estudar dois tipos de permutações. Um é permutação simples e o outro é permutação com elementos repetidos. Cada um vai ter a sua forma, mas elas são muito parecidas, tá? Então já viram aqui o arranjo e a combinação. Então vamos lá para a permutação. Então vamos estudar o primeiro caso, que é a permutação simples. Pronto. Primeiro vamos ver logo a fórmula, para se trabalhar a permutação simples. A fórmula: permutação de N elementos é igual a N fatorial. Só isso, gente. Observe que é bastante simples. Então, permutação de N elementos, N fatorial. E o que é uma permutação? A permutação é um caso especial de arranjo. Só que é um tipo de arranjo onde, se você for dado 7 elementos e você vai formar equipes com eles, você vai ter que usar todos os elementos. Ou seja, você vai mudar a ordem e vai mudar tudo. Só que ele se torna um caso especial de arranjo, é que você tem que utilizar todos os elementos. Então, se você tem um grupo de 5 alunos e esses 5 alunos vão sentar num banco de 5 lugares, de quantas formas diferentes você pode combinar esses alunos. Então, se você tem o banco onde senta o aluno A,
aqui, o aluno B aqui, o aluno C aqui, o aluno D aqui, o aluno E. Pronto, ocupou os 5 lugares. O que você faz? Agora você muda a ordem desses alunos. Aqui é o aluno B, aqui o aluno A, o aluno D, o aluno E e o aluno C. Observe que é uma nova posição. Aqui, olha, o B está em segundo no banco, aqui já está em primeiro. Observe que eu usei os meus elementos e mudei a ordem. A posição no banco muda completamente. Então, o que é que você tem? Um arranjo. Quando você pega os meus elementos e muda a ordem, muda tudo, é o que? Um arranjo. Mas por que isso torna um caso especial de arranjo, que se chama permutação? Porque você tem 5 alunos e você vai usar os 5 alunos. Então, de que forma você vai poder combinar esses alunos sentando no banco? Uma permutação de 5 elementos, que são os 5 que eu vou ter que usar sempre no banco. Permutação de 5 é igual ao que? A 5 que? Fatorial. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1. Então, nós podemos ter o quê? 120 formas diferentes nós podemos fazer com que esses alunos se combinem sentando no banco. Certo? Então, observe que se você entender o arranjo, você consegue compreender também a permutação, porque é a mesma coisa. A única diferença é que no arranjo, digamos que agora você tem 8 alunos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De quantas formas diferentes você pode fazer com que esses alunos possam sentar num banco de 5 lugares, tá? De quantas maneiras diferentes você pode fazer com que esses 8 alunos possam sentar nesse banco de 5 lugares. Todas as posições possíveis. E aí o que você faz? Você escolhe 5 alunos, senta no banco. Ok. Pega esses mesmos alunos e modifica a ordem. D, E, A, C e B. São os mesmos alunos daqui que eu peguei. Lembre, são 5 lugares, só que agora eu tenho 8 alunos. Então, ao mudar a ordem, muda-se tudo. Porque aqui o B está sentado no primeiro lugar do banco. Aqui ele está em último. Então, mudou completamente. Então, o que é que você tem? Um arranjo de quantos elementos? 8 elementos que vão ser formados de quanto em quanto? De 5 em 5. Então, aí o que você tem? 8 fatorial sobre 8 menos 5 que? Fatorial. E aí você continua a conta. Então, deu para entender, gente? O que é uma permutação? Permutação é um arranjo. Só que se eu dei 10 elementos, você vai ter que fazer todas as possibilidades com todos os elementos. Muda-se a ordem, muda-se tudo. Correto? Então, observe que é bastante simples a permutação, simples. Tá? Então, vamos fazer aqui uma definição rapidinho.
está, gente, uma pequena definição do que seria a permutação. É o tipo de agrupamento, já que você vai agrupar elementos de forma ordenada, sem repetição, que não pode grupo se repetir, isso não tem lógica nenhuma, em que entram todos os elementos, em que entram todos os elementos em cada grupo formado. Então, se eu tenho um grupo de 10 alunos, de que forma eles podem sentar-se no banco de um ônibus? Então, você vai ter que usar os 10 alunos, tá? Aí, coloquei aqui um exemplo para a gente. Quantos números de 3 algarismos distintos, diferentes, todos diferentes, podem ser formados usando os algarismos 2, 4 e 5? Exemplo, o número 452. Outro exemplo, 524. Então, o que você faz? Você pega 3 algarismos, dos 3, monta um número. Pega-se os mesmos algarismos e muda-se a ordem. Mudou tudo? Mudou. Aqui é 452, aqui é 524. Então, se eu mudo a ordem com os mesmos elementos e muda tudo, é um arranjo. Mas como eu tenho 3 elementos e vou usar os 3 elementos, então tem um caso especial que é chamado de quê? De permutação. Permutação de quê? De 3 elementos. Que é igual ao quê? A 3 o quê? Fatorial. E daí você calcula. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6 o quê? Números. De 3 algarismos utilizando eles. Como é uma quantidade pouca, vamos verificar esses números quais são. Aqui eu já tenho 2. Quem mais? 254. Quem mais? 245. Depois, 542. Depois, 425. Quem mais? Não tem mais. Aqui estão todas as combinações possíveis. Observe que ninguém se repete aqui, tá? Não tem 242, 554, 555. Observe que todos eles são com elementos distintos, diferentes. Quantos números nós podemos formar? 6 números. Aí o aluno vai dizer, mas aí é fácil, é só chegar e montar, não precisa nem fazer o cálculo. Mas lógico que quando a gente for fazer o exercício, aqui vão ser no mínimo de 8, 9, 10, tá? Quantos algarismos? De 9, tá? De 9 algarismos distintos nós podemos usar utilizando o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 9 fatorial. Calcule 9 fatorial. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar um valor astronômico, muito alto. Então, numa prova do Enem, uma prova de concurso, uma prova de vestibular, não vamos usar valores baixos porque o aluno é capaz de montar como nós fizemos aqui. Eu fiz esse exercício apenas para mostrar que realmente dá certo. Ok, gente? Então, o que é uma permutação? É um caso especial de arranjo, onde você vai ter que usar todos os elementos. Então, você monta, faz uma combinação, um agrupamento, pega-se os mesmos elementos e muda-se a ordem. Mudou a ordem, mudou tudo, então é um arranjo. Como eu vou usar todos os elementos, então é uma permutação, que é um caso especial de arranjo. Ok? Vamos lá para o próximo. Deu para entender, gente? Então, dê uma boa estudada. Quem precisar de algum link, de alguma aula passada, de arranjo, combinação, peça pelo Zap, tá tudo lá. Se inscreva no canal, gente, que aí vocês vão poder acessar todas as aulas que vocês quiserem no tempo que vocês puderem. Eu sei que está no programa de alguns alunos com chip, por isso que é legal a aula ser gravada, porque você pode assistir o tempo que você precisar, certo? E provavelmente a vacinação já está chegando, as vacinas estão chegando. Eu acredito que em julho, no máximo, está retornando. Logo, logo, já vão começar a vacinar os professores. E vacinando os professores, logo, logo vão vacinar os alunos. E aí todo mundo volta à nossa vida normal. Tá certo? Vamos lá, próxima questão.
olhem bem esse exercício. O que ele diz? 5 pessoas entram em um banco. Tá? 5 pessoas entraram no banco. E aí a pergunta, em quantas sequências diferentes elas podem formar uma fila no caixa? Tá? Então, as 5 pessoas vão formar fila no caixa. Então, quantas possibilidades de sequências diferentes de filas nós podemos ter? Aí é só você analisar. Primeiro da fila é o A, depois o B, terceiro é o C, depois o D e depois o E. Modifica-se essa posição com os mesmos elementos C, D, A, E e B. Ó. Então observe que nós já temos aqui uma outra fila com os mesmos elementos. Aqui, ó, o elemento A é o primeiro da fila, aquele é o terceiro da fila. Então mudou a ordem, muda-se tudo. É um arranjo. Como eu vou usar todos os elementos, então nós temos aqui uma permutação de 5 elementos. Permutação de elementos foi a forma n fatorial. Então, fatorial do número 5. E aí é só calcular. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. 120 o quê? Sequências. Então, nós podemos ter 120 filas diferentes com esses 5 elementos. Ok, gente? Então, nada de difícil, nada de tão complicado. Tá? Próxima questão. Já? Olhem bem. Deu para entender, né? Próximo. Pronto. Terceira questão. Guarde bem essa palavra anagramas. Tá? O que são anagramas? Anagramas são palavras formadas, todas as palavras formadas de uma palavra origem. O que quer dizer isso? Eu vou pegar as letras dessa palavra inicial e vou combinar, mudar as posições das letras. E com isso nós vamos formar o que? Novas palavras. Lembre-se, as palavras não precisam ter sentido. Por quê? Qual é a definição de palavras? Palavras são formadas por letras que estão juntas. Agora, se faz sentido para a gente ou não, isso já é outra questão. Tá? Então, anagramas. Eu vou fazer todas as combinações possíveis com essas 3 letras. Eu primeiro vou formar aqui os anagramas e depois nós vamos para o cálculo, tá certo? Então, a primeira palavra formada é justamente a palavra inicial, T-O-P. Depois, T-P-O. Também é um anagrama. É só modificar a posição das letras e você forma uma nova palavra. Depois, P-O-T. Depois, P-T-O. Outra palavra, O-P-T. Odeio essas duas juntas aqui. Depois, O-T-P. Tem mais alguma palavra que possa ser formada? Não. Aqui estão todos os anagramas formados. Da palavra top. Correto? Então, todo anagrama, olhem bem, todo anagrama de uma palavra
se ele não pedir nada mais além de anagramas, e você perceber que nenhuma letra se repete, isso é uma permutação simples. É uma permutação de 3 elementos. Por quê? Olha só, eu peguei e formei uma palavra. Peguei as mesmas letras e modifiquei. É a mesma palavra? Não. Não é a mesma palavra. Então, se eu mudar a ordem, muda-se tudo, é um arranjo. Como eu vou usar todas as letras, então é um caso especial de arranjo chamado de permutação. Permutação de quantas letras? De 3 letras, que é igual a 3 o quê? Fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6 o quê? Quais são eles? Aqui estão os 6 anagramas. Certo, gente? Então, anagramas são palavras formadas com todas as letras de uma palavra origem. Olhem bem. Se houver letras repetidas, que nós vamos estudar permutação com repetição. Tá? A permutação com repetição nós vamos usar com palavras de anagramas com letras repetidas, mas isso ainda fica para a próxima aula, correto? Agora, se ele pedir anagramas e ele colocar além do que ele está pedindo de anagramas e pedir um detalhe, e aí você já não vai sair pela fórmula, você vai ter que sair pelo princípio fundamental da contagem, tá? Não é difícil, é fácil, só você prestar atenção e ver, olha só. Vou apagar bem aqui. Quantos anagramas da palavra top? Aqui. Aí, se ele colocar, pedindo anagramas e pedir um detalhe a mais, pedindo que você inicie por aquela letra ou termine por aquela letra, nós não vamos sair mais por permutação, a gente vai sair pelo princípio fundamental da contagem. Olha só, a palavra top tem quantas letras? 3 letras. O que ele quer? Que comece com a letra A. Então aqui eu só posso ter a letra A. Quantas opções eu tenho de letra para essa primeira posição? Somente uma, que é a letra A. Como não vai haver repetição de letras, então para essa segunda posição, se eu tiro a letra A, ó, começo com a letra P, desculpe. Somente a letra P, estou lesado. Então, somente a letra P, então para cá que começa só tem uma opção que é a letra P. Então eu tiro a letra P, então para cá eu tenho quantas possibilidades? Agora 2. Para que não haja repetição, eu elimino mais uma e para cá agora eu tenho somente o que? Uma. E aí você multiplica. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 1, 2 o que? Anagramas que começam com a letra P. Quais são elas? P-O-T, P-T-O. Aí estão os dois anagramas. Todos começam com a letra P. Somente dois anagramas que começam com a letra P. Certo, gente? Então, recapitulando. Então, se eu pedir os anagramas de uma palavra, ela não tem letra repetida, ele quer somente anagramas, então é a permutação simples. A fórmula é esta daqui. É só contar quantas letras tem a palavra e calcular o seu fatorial. Se ele tiver a palavra, como aqui, ó, se eu quiser o anagrama da palavra, eu não vou poder usar essa palavra porque eu tenho letras repetidas. Ó. Letra A, letra A, letra A. Então não vou poder fazer por essa forma. É uma outra fórmula que eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Se por um acaso ele pedir o anagrama e colocar algumas condições, começam com a letra tal, terminam com a letra tal, e aí você vai ter que sair pelo princípio fundamental da contagem. Certo? Vamos lá fazer mais algum exercício?
Então, fazer esses aí pra gente, tá? Olhem só. Com a palavra martelo, quantos anagramas podemos formar? Quantos anagramas começam com T e terminam com E? Quantos anagramas começam com a palavra telo? Primeiro, não tem nenhuma letra repetida, é permutação simples. Quantas letras tem a palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, o primeiro é o que? Permutação de 7 letras. 7 o que? Fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 vezes 2, 42. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, o resultado é 42 vezes 120. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Somando 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 8, 10, sobe 1. 1 mais 4, 5. Quantos são? 5.040 o quê? Anagramas. Tá? 5.040 anagramas nós podemos formar. E agora? Começam com a letra T e terminam com a letra E. 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começam com T e terminam com E. Então aqui eu só posso ter uma letra e aqui eu só posso ter uma letra. Como eu tirei 2 letras, então agora eu tenho para cá 5. Para não repetir, eu tiro uma, 4. Tiro uma, 3. Tiro uma, 2. Tiro uma, 1. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120 o quê? Anagramas. Todos eles começam com a letra T e terminam com a letra E. Tá?